Quem está trabalhando errado vai ficar meio ferrado, porque não vai dar para ficar fazendo esse jeitinho que vocês estão fazendo, não. Qual o percentual que será descontado no ato da venda referente ao imposto? Vai ser descontado o valor dos impostos do CBS, do IBS, vão ser descontados, mas só em 2027. Então, nesse momento, não ocupa a sua cabecinha, porque vocês ficam escutando um monte de coisa tributária e no final você fica mais confuso do que com clareza. Então, isso é só 27. Então, 26, não vai acontecer nada disso. Você só tem que entender que, quando chegar a 27, você tem que ter caixa. Ponto. Então, você não pode chegar a 27 fudido. Você não pode chegar a 27 sem ter caixa parado lá com você. Senão, já era. Então, você tem aqui alguns meses, na verdade, 1 ano e 24 dias, para poder organizar o seu caixa e ter caixa parado. Então, se você quer fazer investimento em 2026, faça, mas tenha caixa parado. Porque senão em 27 a conta não vai fechar para você. E aí você vai ter que ficar aí na banca, pegar empréstimo com juros, que tá uma delícia, né? Hoje o juros só serve para você investir, porque para você pegar dinheiro tá horrível. O dinheiro tá muito caro. Tá caro pegar dinheiro na economia hoje. Isso vai afetar as datas de repasse das operadoras? Isso, as operadoras vão repassar para o governo a D0. D1, né? A gente vai pagar ali a D0, vai pagar no dia. Já vai ser debitado ali. Então, eu passei no cartão, mas o cartão eu só recebo daqui a 30 dias. Tá tudo bem, já vai receber descontado. O Pix eu vou receber já descontado. Então, essas coisas todas você vai receber descontado. Ainda bem que o Drex foi tirado, mas eu imagino que ele volte, tá? Imagino que o Drex, de alguma maneira, eles vão colocar de volta. Porque o Drex faz parte desse processo para eles amarrarem a gente. Então, eles não colocaram, mas eu acho que em algum momento vem um outro projeto parecido com o Drex para ser implementado. Já pedi para você pegar papel e caneta, porque eu estou explicando para vocês como é que funciona, as diferenças dos sistemas tributários. Então, os sistemas tributários, eles pegam em cima disso aqui, tá? Então, eu tenho o Simples Nacional, eu tenho o lucro presumido e eu tenho o lucro real. O nosso segmento, em sua maioria, vi muito poucas exceções, é sempre no lucro real. Se um contador manda você para o presumido no supermercado, ele não sabe do que ele está falando. Então é bom você sair correndo dele e procurar outro contador, tá? E assim, nesse momento, a gente, dono do supermercado, teremos problemas, porque os sistemas, a maioria não está adequado para as coisas que vão acontecer, e as contabilidades também não. Então, eu fico com medo pra caramba, tá? Então, 2026, você tem que aprender sobre qual é o ponto-chave de próxima virada que você vai fazer, da grande virada do teu negócio. Que você vai ter que entender um pouquinho sobre como funciona o imposto, como funciona o planejamento tributário, como é que você vai fazer esse processo. Isso tudo ajuda no que você vai estar fazendo aqui para frente, tá? O ideal, assim, quase todos os lugares que a gente fez conta, se você hoje está no Simples, migra do Simples a partir de 200 mil mês venda no Brasil, tá? Aí você vai para o real. Você vai se creditar, vai ter a diferença de crédito e débito, igual como funciona hoje. Só que essa mudança de imposto aqui, do jeito que eles estão fazendo, vai cair todos os decretos. Então, vai existir uma mudança substancial no cálculo dos impostos. E, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é aprender a calcular aqui as nossas margens de maneira mais eficiente. Que, basicamente, o que você vai ter que fazer é calcular pela margem líquida. Então, hoje, vocês fazem precificação baseado em markup, por exemplo. O que é o markup? O markup é a margem sob o custo. Então, o markup ele é calculado como o preço de venda é igual ao preço de custo vezes 1 mais esse percentual aqui, tá? Esse percentual aqui que é o lucro que eu quero colocar.
Você hoje tem uma forma de calcular que é sobre a margem bruta sobre a venda. A margem bruta sobre a venda, a maneira de calcular é o preço de venda é igual ao preço de custo dividido por 1 menos esse percentual aqui de lucratividade. Agora, você hoje tem o que a gente chama de margem líquida, né, nos sistemas, né? Não é a margem líquida contábil, não, tá? É a margem líquida dos sistemas. A diferença é que na margem líquida aqui, ele tira os impostos em quase todos os sistemas. Então, se você hoje já faz a tua precificação pela margem líquida, você não vai ter dificuldade de precificar com a mudança dos impostos, porque basicamente você vai colocar a margem líquida. É a margem líquida que você já colocava nos produtos, que já é o valor abatido dos impostos, porque o imposto vai ser todo por fora. E aí, quem calcular pela margem bruta vai ter dificuldade, porque aquele produto que você botava 30%, provavelmente a precificação dele é 24, 26, 28, não é 30 mais. Então, as margens que você trabalhava vão se tornar margens diferentes, porque o imposto ele vai vir por fora e não mais por dentro. Então, isso é a forma, é o que eu vejo que as pessoas terão bastante dificuldade de poder fazer esse processo. Vai ter bastante dificuldade. Porque você pensa assim, eu tenho hoje um produto, tá? Que custa R$10 e eu estou ganhando nesse produto R$3 de lucro, ok? R$3 de lucro. Em cima desses R$3 aqui, eu tenho os impostos e eu tenho aqui a minha margem de lucro. Então, por exemplo, se esse imposto aqui for 20%, entre débito e crédito, aqui vai dar ali em torno de uns 4 em cima do produto. E aí, se eu tirar 4% de 13, dá 13 centavos, 26, dá 52 centavos a menos. Então, o que vai dar de lucro aqui daria R$2,48, por exemplo, aproximadamente. Tá? E daria aqui 52 centavos de imposto. E aí, a minha margem de lucro não é mais essa, é em cima disso aqui, ó. Porque se eu pegar, olha só, para quem nunca fez essa conta, tá? Se eu pegar 30%, R$3, R$3 e dividir por 13, aqui ó, R$3 dividido por 13, que é o lucro dividido pelo preço de venda. Eu vou ter aqui uma margem de lucro, de 23,07 bruta, tá? 23,07. Agora, em cima de 2,48 dividido por 13, eu vou ter aqui de margem de lucro 19,07. Olha só como é diferente, tá vendo? Tem 4% de diferença ali. Então, isso muda o jogo lá na hora de precificar, porque hoje você provavelmente vai botando preço considerando uma margem que você já pré-estabeleceu. Então, você vai ter dificuldade de precificar porque você vai ter que tirar um imposto quando você fizer a conta. Tá? Faz sentido para vocês? Ah, Leandro, vai ser um caos faturar? Não, não vai. O problema é que você vai ter que aprender a trabalhar. E aí que está o ponto, né? Os nossos negócios, a gente vai ter que se adaptar. O que o empresário faz na dificuldade? Ele se adapta, gente. Ele se adapta. Então, basicamente, ele se adapta. A gente aprende a se adaptar. Entende? Leandro, vai ter produtos isentos, vai ter produto com alíquota diminuída? Vai ter. Vai ter. Mas o que vai provavelmente acabar até 2033 são as sacanagens dos decretos, né? Porque tem gente que tem uns decretos que pagam menos impostos, tem empresas que pagam menos impostos que outras, por causa de decreto, por causa de alguns apoios fiscais que vão acabar. Essas mamatas vão acabar. Então, assim, todo esse processo é para você entender que tem sim muita coisa para ser feita e que você vai ter que aprender como você vai fazer essa grande virada no seu negócio e aprender a trabalhar do jeito certo em relação a isso.
Fora que a gente não está nem falando sobre layout, sobre ticket médio, sobre melhoria de venda com marketing, sobre o problema que vocês estão tendo com o funcionário. Todo mundo aqui está com problema com funcionário, não está? Para a gente, só muda o esquema como está sendo feito. Tá? O que ferrou a gente mesmo é que, sim, alguns produtos vão ficar mais caros. Então, isso vai impactar no consumo. E aí vai diminuir a venda, vai mudar o jeito como os clientes estão comprando, vai mudar o jeito como a gente tem que arrumar. Então, a gente vai ter que mudar um pouco, ter que se adaptar a esse novo esquema. Mas, para a gente, não vai aumentar um pouco o imposto na transição, mas depois, para a gente, não necessariamente vai aumentar o imposto, não. Agora, quem está trabalhando errado vai ficar meio ferrado, porque não vai dar para ficar fazendo esse jeitinho que vocês estão fazendo, não. Entendeu?